Produção com sustentabilidade. Uma boa gestão técnica garante mais produtividade e a manutenção do bioma cerrado. Hora da capacitação tecnológica. Olá, meu nome é Montoya, Luciano Montoya. Agora nós vamos tratar de um ponto que é continuidade da caracterização. Um ponto que trata sobre a análise econômica de alguns sistemas produtivos mencionados ou caracterizados na parte de caracterização. Porque nós não podemos fazer nenhuma análise econômica sem caracterizar o sistema, né? Ou sem caracterizar o objeto de estudo. Então, vamos falar agora da parte de gestão técnica e econômica de sistemas de produção, né, aqui do Cerrado. Essa parte nós vamos dividi-la em três subpartes ou três submódulos. O primeiro módulo, vamos falar sobre fundamentos sobre sustentabilidade. E o módulo e fundamentos sobre gestão agrícola, né? São dois pontos importantes para serem conduzidos na propriedade agrícola, principalmente quando consideramos a introdução do componente florestal, que é ênfase, que é o componente principal quando se trabalha no projeto Biomas. E a parte 2.2, vamos falar sobre fluxo de caixa, indicadores de desempenho econômico e um estudo de caso de auxiliar entendimento de análise econômica, considerando esses elementos de fluxo de caixa e os indicadores econômicos. Muitos participantes têm temor ou têm medo de abordar esses temas. E é tão simples, porque simplesmente são contas organizadas que são colocadas dentro de um quadro para fazer análise econômica. E, por último, nós vamos apresentar o custo de produção associado à implantação florestal caracterizada no bioma. Nós vamos considerar os custos de produtos madeiráveis e o custo de produtos não madeiráveis, considerando seus benefícios econômicos, sociais e ambientais. Então, vamos lá. A respeito dos fundamentos de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, agricultura sustentável, sustentabilidade de sistema de produção. Então, são conceitos definidos por essas fontes, né? E nós já vamos de cara, o que significa desenvolvimento sustentável? Tem várias definições sobre desenvolvimento sustentável, mas as palavras-chave que definem desenvolvimento sustentável é satisfazer as necessidades das gerações presentes sem comprometer as gerações futuras. Agricultura sustentável, também várias definições, mas aqui, pegando uma definição da FAO, é satisfazer as necessidades do homem de forma continuada com conservação dos seus recursos produtivos. Quais são os recursos produtivos na propriedade? É solo, água, recursos genéticos, animais e vegetais. Não degradar o meio ambiente e ser tecnicamente apropriada, economicamente viável e socialmente aceitável. Agora, o que nós entendemos por sustentabilidade de sistemas de produção? Nós estamos falando de sistemas de produção, né? Então, uma definição é a capacidade do sistema de produção satisfazer as necessidades humanas sem destruir e, se possível, melhorar a base dos recursos naturais e produtivos, potencializando a combinação dos benefícios sociais, econômicos e ambientais. Ou seja, há pequenas diferenças, principalmente quando se compara a definição de agricultura sustentável com a sustentabilidade de sistemas produtivos, né? Então, ainda existem alguns critérios para que esse sistema de produção seja considerado sustentável. E existem várias experiências, vários estudos de caso que realmente mostram que alguns sistemas de produção são realmente titulados de sustentáveis. Bom,
Um dos indicadores é o uso eficiente de recursos existentes, solo, água, recursos genéticos. Um produtor, na sua propriedade, ele tem uma diversidade grande da espécie florestal nativa, né? Então, ele tem um recurso genético que pode ser trabalhado, né? Ou seja, ele pode fazer uso eficiente desse recurso genético. Uma espécie florestal nativa com alto potencial, com umas características de alta produtividade que pode ser aproveitada para melhorá-la. Outro indicador é o uso eficiente dos insumos e fatores de produção disponíveis na unidade produtiva. Esse produtor, na propriedade, ele tem uma espécie florestal diferente, ou seja, tem um recurso genético. Esse produtor, na sua propriedade, ele tem insumos internos da própria propriedade que podem ser utilizados. Pode ser matéria orgânica, restevas da cultura anterior, né? E também a própria mão de obra familiar. Outro indicador, que seja tecnicamente apropriada, economicamente viável e socialmente aceitável. Ou seja, esse sistema, essa espécie identificada com alto potencial genético, trabalhada com recursos internos da propriedade e realizada análise econômica, mostrando que ela é viável economicamente, ela é viável socialmente em termos de ocupação de mão de obra, e ela é socialmente, ela é ambientalmente adequada, porque pode proporcionar serviços ambientais, principalmente na fixação dos gases de estufa, né? Outro indicador que mostra um critério de sustentabilidade, que o sistema de produção seja sustentável, é otimizar as interações. Na propriedade, essa espécie identificada com um potencial genético bom, elas têm interações com outros componentes, já seja com o componente lavoura, já seja com outro componente de pecuária, etc., né? Ou seja, existem umas interações como ciclagem de nutrientes, fixação de nutrientes, etc. Outro indicador é satisfazer as necessidades. Mais uma vez eu volto à primeira, o recurso genético identificado, o uso de insumos produzidos na própria propriedade, as interações, e no meio dessas blend de espécies, podemos colocar cultivos de subsistência, milho, feijão, mandioca, etc., que nos permite realmente satisfazer necessidades, né? Ou seja, são indicadores, são alguns critérios para dizer que realmente esse sistema obedece a alguns critérios de sustentabilidade. Existem casos de sistemas produtivos que realmente mostram isso. O que nós temos que fazer é caracterizar esses sistemas produtivos e, além de caracterizar, quantificar esses benefícios, os benefícios econômicos, os benefícios sociais e os benefícios ambientais. É muito fácil dizer que esse sistema de produção é sustentável sem se fazer essa quantificação. Bom, o outro critério também que nós estávamos deixando era a equidade social. Existem muitas espécies que elas têm um forte cunho cultural. Ou seja, aqui no Cerrado, no povo dos Cerrados, tem muitos produtos, muitas espécies que são de costume já natural. Ou seja, esses costumes, essa exploração de algumas frutíferas, algumas palmáceas, etc., cria um associativismo com os componentes da família, com os componentes do meio social. Bom, assim como estava mencionando, que no Cerrado, os sistemas de uso do solo caracterizados foram o componente arbóreo, arroz, milho, outros madeireiros, produtos madeireiros e não madeireiros, e outros produtos não florestais e frutíferas, e outro componente bovino, principalmente, né? Então, eu estou colocando essa tabela para vocês poderem identificar um componente temporal, anual, com um componente madeireiro ou de uso múltiplo,
e fazer esse blend, colocar então dentro de uma propriedade, inicialmente vamos implantar, introduzir uma espécie florestal, intercalada com culturas anuais, colocar frutíferas, introduzir outros árvores para poder arborizar e dar benefícios às plantas que estão num extrato inferior, e realmente quantificar e ver que nós temos recursos genéticos, nós temos insumos que podemos utilizar da propriedade, nós temos o manejo que são socialmente adequados, temos condições de fazer essa interações biológicas entre os componentes e também temos condições de satisfazer as necessidades internas do produtor, como gerar excedentes para comercializar. Então, feito mais ou menos esse quadro de sustentabilidade, nós vamos passar também a tratar sobre os fundamentos de gestão da propriedade rural. Aí nós vamos falar alguma coisa sobre fluxograma de operações e o calendário de execução, né? O fluxo de informações de caracterização da propriedade rural agora. Nós utilizamos essa tabela, o fluxo de informações, para caracterizar o bioma e as ecorregiões. Agora, nós estamos utilizando essas mesmas informações, esse mesmo fluxo de informações que foram feitas inicialmente, né, para fazer a caracterização da propriedade rural. Ou seja, a caracterização do quadro natural, que já falamos que determina a vocação dos recursos naturais, ou seja, o uso e aptidão do solo da propriedade. E quando você chega numa propriedade, como já aconteceu com um caso comigo, o fazendeiro nos leva a sua propriedade e ele quer fazer um monte de explorações. Assim, quando a gente já chega de cara, nós vemos que a vocação dessa propriedade não é vocação agrícola, não é a vocação pecuária, é a vocação de conservação florestal, de conservação. Aí o produtor diz, não, mas eu quero explorar, mas não, sua propriedade tem vocação florestal, você tem que fazer enriquecimento, tem que fazer, não pode fazer outras atividades. Não, mas tudo bem, você faz estudos. Mas então, a caracterização dos recursos naturais, ela determina a vocação da propriedade, tá? E o outro aspecto também, o quadro agrícola, né? Então, nós temos que identificar os componentes florestais, nativas, exóticas ou introduzidas, etc., né? Ou seja, nos determina na propriedade a potencialidade, estabilidade e eficiência das explorações, né? O calendário das atividades que nós temos que definir, etc. O quadro ambiental, também na propriedade. Acontece que na propriedade sofreu desmatamento, tem erosão, tem pasto degradado, etc. Então, ela determina o impacto do uso conflitivo dos recursos produtivos da propriedade, né? E o grupo socioeconômico, que é o componente principal da propriedade, né? É o homem como principal agente modificador modificador do uso dos seus recursos produtivos, né? Então, são informações que são levantadas na caracterização do bioma e que também são utilizadas na caracterização da propriedade. Ou seja, é uma sequência de utilização dessas informações. Bom, por isso, quando chegamos a fazer essas caracterizações, chegamos a definir que um imóvel rural, ela é composta por APP, ela é composta por reserva legal e é composta por áreas de usos alternativos, né, para agricultura, para pecuária, para floresta, etc. Então, o que nos está aqui? Que toda propriedade, quando nós entramos agora, talvez não seja tão novo, mas de tempos atrás, nós temos que entrar olhando APP, nós temos que entrar olhando a área de reserva legal, nós temos que entrar olhando quais são as áreas para produção agrícola, florestal e pecuária. Ou seja, nós temos que ver essa propriedade, que ela está legalmente adequada e ambientalmente apropriada. Legalmente adequada, nós falamos quando ele cumpre com a legislação de APP e com reserva legal. E ela está ambientalmente adequada quando nas áreas de produção ele usa ou faz uso das boas práticas agronômicas que existem e difundidas pela pesquisa, né?